Perfeito. Tudo Estava bom? na... Ótimo. Tava na sua espera. Não sei por que que eu não tava te achando. Tudo bem. O importante é que deu Tava certo. numa, Aí eu tava numa procura. Olha, eu falei um pouquinho que a gente vai falar sobre síndrome HELP aqui, ô Cindy. E vou até puxar aqui um slidezinho que eu adorei da sua aula. Inclusive, galera, quem quiser esses slides depois tem que estar lá no Telegram. E a gente vai mandar por e-mail também os slides da doutora Cindy que ela fez. E eu vou deixar você se apresentar para a galera te conhecer um pouquinho mais. então tá bom. Fique à Obrigada vontade. primeiro para você e para o Minácia pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Cindy. Eu fiz faculdade na IFAM, em Vitória, Espírito Santo. Depois me formei em GO pela Faculdade de Medicina do ABC, aqui em São Paulo. E agora eu estou fazendo reprodução humana na USP, no HC. Perfeito. Vou falar com vocês de um tema que, assim, se vocês forem olhar esse primeiro slide, vocês vão ter uma ideia do que é. Tem um bolo enorme aí e lá na pontinha, lá no topo, como se fosse tipo a cereja do bolo, tá escrito Síndrome HELP. E Síndrome HELP é bem isso, tá? É tipo, ela é a cereja do bolo da obstetrícia. Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho do que é Síndrome HELP, a gente tem que voltar, tipo, tem que localizar em que parte da GO que a gente tá, né? Foi uma Sim, coisa que... me localiza, me localiza. Então, vamos lá. Síndrome HELP, na verdade, é um diagnóstico laboratorial. E é o que? Ela é uma complicação da pré-eclâmpsia grave. Então, assim, Uhum. começamos a entrar. Saímos de um diagnóstico para pré-eclâmpsia grave. Todo mundo já ouviu falar de pré-eclâmpsia, né? Mas, assim, o que é pré-eclâmpsia? Eu sei que tem gente do primeiro período, do quarto período, do sexto período. Então, só para vocês terem uma ideia, a pré-eclâmpsia ele é um distúrbio próprio da gestação, que ele vai acontecer nas pacientes gestantes que tinham pressão normal e que depois de 20 semanas de gravidez começaram a ter pressão alta. E essa pressão alta ela é acompanhada de proteinúria e ou edema. Isso é uma coisa que no passado era obrigatório ter edema, hoje não é obrigatório, era obrigatório ter proteinúria, hoje também não é obrigatório. Nos casos em que a gente não tem proteinúria, a gente vai ter lesão de órgão-alvo. Parece meio grego, mas daqui a pouco vai fazer sentido. Então, assim, é pré-eclâmpsia. Então, a gente está falando de um distúrbio da gestação. Uhum. Mas por que é pressão alta em grávida? Né? Então, tipo, só para a gente lembrar que pressão alta em grávida vai ser a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e Uhum. ou maior ou igual a 90. Até aí tudo bem, né? Eu acho que Tudo beleza. bem. Mas, Inclusive, Cindy, se a ah, galera, se tá tudo bem pra galera aqui, só pra gente, quero saber se a galera tá aqui, né, porque eu tirei os comentários, então faz o seguinte, gente, manda um coraçãozinho pra doutora Cindy aqui, pra ela sentir que vocês estão presentes na live. Isso, obrigado, gente, manda aí. Outra coisa que é legal, Cindy, que você falou aí, a gente até discutiu um pouquinho antes, quando você falou sobre hipertensão e aferir essa pressão, existe uma nuance aí que a galera esquece, né? De como que a gente faz essa aferição dessa pressão para a gente definir que há uma alteração da pressão sistólica mesmo, né? Não é simplesmente pegar qualquer manguito e fazer a aferição, né? Correto? olha, eu vou falar que isso, se ninguém passou por isso até hoje, ainda vai passar, porque eu acho que é quase um check para ser residente de GO. Todo mundo passa por essa vergonha às vezes. E assim, a primeira coisa, quando você fala para alguém, ai, fulano tá com pressão de 160, a primeira coisa que vão te perguntar é: você mediu com o manguito certo? Aí surge Sim. aquela cara de interrogação, né? Tipo, para mim só tinha o manguito certo. Então a gente descobre O manguito que tem, né? então Tem outro. tem. O restante tem o manguito certo. Então, para a gente escolher, tem uma regrinha, que é o quê? Que a circunferência do manguito tem que corresponder a 40% do braço da Uhum. gestante e que o comprimento tem que corresponder a 80%. Falei grego, né? Então, vamos traduzir para uma forma prática. Se a gente pegar uma fita métrica, todo mundo tem fita métrica em qualquer lugar, e a gente Sim. medir a diferença do braço mais ou menos no meio, a gente vai ter um número. Uhum. E o nosso esfíngmo tem um número mágico nele. E é justamente o número mágico que a gente quer ver. A maioria das pessoas tem uma circunferência do braço de 22 a 42 centímetros. Então, assim, e os esfíngmos, geralmente, eles têm de 10 em 10 centímetros. Então, vai ter um esfíngmo menor e um maior. Então, é só ficar meio que ligado. E, assim, o tamanho é um pouquinho diferente. Isso é importante porque
Se você usar o esfíngma errado, você pode estar diagnosticando uma pressão alta que não existe e você pode também estar deixando de tratar alguém que esteja com pressão alta. Então, eu acho que isso é muito importante, escolher o manguito certo. Sim. Entendeu? A gente estava falando sobre o manejo do paciente grave, da importância de você pôr a mão no doente, você examinar o paciente, né? Verdadeiramente falando, é o momento que você pode perder tempo. E tá aí, perca tempo com esfígmo. Procure o esfígmo correto quando você estiver frente a uma gestante com alteração pressórica, principalmente se já começar naquela primeira ferição que fez lá no protocolo, para fazer ficha da paciente, já deu 160, 170, 180, calma aí. Quando chegar para você, faz a aferição correta, né? Acho que isso aí é uma coisa simples de fazer e que você já pode, às vezes, até fechar um diagnóstico. Eu, pelo menos, tenho uma ideia do que está acontecendo, né? Porque senão você perde também. Se você não diagnostica, você não consegue seguir o raciocínio. Então, assim, Sim. além de escolher o manguito correto, eu acho legal a gente falar também que se a paciente está em um ambiente ambulatorial, a gente padroniza, geralmente a paciente sentada. E é sempre legal também lembrar todo mundo que, assim, gestante é um ser delicado. Chegou, não dá para chegar e já medir. Ela subiu ladeira, subiu com o filho no colo, veio na confusão, o telefone está tocando. Então, se você medir assim que ela chegar, a pressão vai estar nas alturas. Então, deixa ela chegar, deixa ela sentar, espera uns 5 minutos e depois mede. Eu acho Uhum. uma dica bem legal também para a galera. E uma outra coisa interessante, mediu uma vez, já dá o diagnóstico? Entendeu? Sim, não, talvez. Então, assim, gente, uma vez não dá diagnóstico de nada em medicina. Assim, pelo menos na gente não vai Sim, dar. não, mas é muita coisa, né? Você tem que sempre fazer uma conta-prova, né? Exato. Então, nesses casos, a gente tem que esperar. O ideal é que se espere de 2 a 4 horas e medir novamente essa pressão. Obviamente, a gente está falando de um caso ambulatorial, nada de urgência, né? Uhum. Então, assim, esse é o beabá para a gente saber onde a gente está. Pré-eclâmpsia, e dentro da pré-eclâmpsia grave, a gente tem a síndrome HELP. E junto com a síndrome HELP, nesses casos de pré-eclâmpsia grave, tem outros 2 diagnósticos que a gente tem que saber dizer. Por quê? Porque eles chegam muito em pronto-socorro e se você não entender o que eles são, você não vai conseguir saber o que é síndrome HELP. Então, ó, esse slide aí é um diagrama que dá para a gente se localizar. Então, dentro de pré-eclâmpsia grave, a gente tem que saber reconhecer uma iminência de eclâmpsia, uma Uhum. eclâmpsia e uma síndrome HELP. Será que todo mundo sabe? Eu acho que isso é assim. Se as pessoas saírem daqui hoje sabendo diferenciar o que é um quadro do outro, eu já vou dormir feliz, ó, coraçãozinho. Manda um coraçãozinho para a doutora Cindy. Essa aí foi ótima. O objetivo da aula, gostei. Gostei da meta. É a meta. Então, assim, o que é iminência de eclâmpsia? Vai ser aquela paciente que vai chegar no seu pronto-socorro com pressão alta e ela vai ter 3 características muito importantes, que é o quê? Dor de cabeça, que é cefaleia. Geralmente É. a cefaleia, ela é frontal ou occipital. Elas já chegam com a mão assim, ó. Aquela carinha meio assim, com a mão na nuca. Então, você já abre o olho. Aí ela, ai, doutora, eu tô sentindo azia, é como elas traduzem gastralgia, na maioria das vezes. Então, você já acende a outra luz. Então, e aí, além disso, também a gente tem que pensar que, só para me localizar aqui, isso. Uhum. Elas vão ter também alteração visual. Mas qual que é a alteração visual que essas pacientes têm? Elas têm geralmente escotomas, que é a visão que ela fica turva, e ela também vê pontinhos brilhantes. Se falou que tá vendo ponto brilhante, fechou. Então, assim, iminência de eclâmpsia foi dor de cabeça, epigastralgia, pontinho brilhante, já avisa para todo mundo, ó, vamos sulfatar, é uma iminência de eclâmpsia. E assim, espero que dê tempo de sulfatar a tempo de virar uma eclâmpsia. Então, assim, a gente cai dentro da eclâmpsia. O que é eclâmpsia? A eclâmpsia ela é um quadro de convulsão tônico-clônica que ela ocorre nesses quadros de pressão bem alta. Então, é uma complicação super grave. E, assim, eu acho que é o que vocês não querem pegar no PS nunca na vida de vocês. Não, Porque, uma gestante convulsionando, não. não é bonito Não. de... Não é. Ô, Cindy, só Ah, aqui. O paciente com iminência de eclâmpsia, né? A paciente com iminência de eclâmpsia. Chegou lá, adorei. Eu vou até ativar os comentários aqui, porque essa hashtag é muito boa. Mão na nuca, né? Chegou com a mão na nuca, é quase uma dança, né? Chegou com a mão na nuca, a paciente já. Eu tenho que ligar, como você falou, ligar o alerta. Eu gosto dessa sacada, de ligar o alerta para eu reconhecer esse paciente. Mas eu queria entender um pouco esse timing. Qual o timing que eu tenho do paciente evoluir com eclâmpsia? Ele, às vezes, é muito rápido mesmo
de ser uma coisa que eu tenho que reconhecer de uma hora para outra, ou eu tenho um tempo de levar essa gestante, por exemplo, se eu reconheço isso, dentro de uma sala vermelha, monitorizar, fazer um passo que a gente gosta muito aqui, que é o MOVE, né? Ter o paciente, o controle do paciente na mão, ou é muito rápido? Eu queria ter esse feeling, o seu feeling, né? Quando você atende esses pacientes. Olha, vai dar tempo sim, não por questão de tempo. Então, assim, a gente não está falando de uma questão de tempo, mas sim pela prevalência da eclâmpsia. A eclâmpsia, ela ocorre, assim, em 0,2 até no máximo 2% dos casos. Então, graças a Deus, é uma complicação rara. Então, por isso que dá tempo. Só Sim. que é tempo que você não sabe se você vai ser a sortuda de, naquele momento, pegar o 0,2 a 2% dos casos. Entendeu? Então, assim, é até legal você falar isso, por quê? Porque o tratamento, tanto da iminência de eclâmpsia quanto da eclâmpsia, ele vai ser o mesmo. Isso Então, é muito bom. isso é Isso ótimo. é muito, facilita muito, né? Gravou um, gravou os dois. Então, Isso eu adoro essas condutas assim, quando são duplicadas. eu acho que assim, o principal é que quando você, independente do quadro, você tem que avisar para a primeira coisa é comunicar a sua equipe. Olha, galera, é uma. Gente, a gente está com uma iminência de eclâmpsia ou a gente está com uma eclâmpsia, pede ajuda. Se tiver algum familiar junto, você avisa, olha, é um quadro grave que a gente está aqui com a sua esposa, o que for. Uhum. A gente tem cuidados necessários, vai pedir para o senhor aguardar aqui. Ponto. Já, tipo, meio que avisa Sim. que você vai fazer várias coisas e segue. Então, assim, avisou para o acompanhante, comunicou a equipe, aí você vai prestar, vamos prestar cuidados com a paciente agora. Se você quiser, eu acho que tem até um diagrama para ajudar o pessoal aí Tem, naquele. tem, tem um fluxograma legal aqui que você colocou. Não sei se esse aqui a gente pode usar, mas esse aqui não é mais É, né? de fatores de risco, né? Esse aqui vai ficar pequenininho, mas os meninos vão receber esses slides depois. E a galera faz um print também. É. Então, vamos, depois que você já chamou ajuda, já falou com todo mundo, vamos lá, paciente. Vamos partir para o quadro mais grave, porque quando a gente sabe tratar o mais grave, a gente sabe tratar o mais simples também. Então, assim, chegou a paciente convulsionando para você. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Tem que imobilizar essa paciente. Às vezes ela está num leito com grade, às vezes ela está numa cadeira de rodas, às vezes ela está no chão, depende, às vezes ela está saindo da ambulância do SAMU. Por quê? Porque essas convulsões elas são muito intensas. Então a paciente pode cair, pode fraturar uma vértebra, pode ter um Sim, traumatismo craniano. Mas eu acho que é legal falar que não é uma camisa de força. O objetivo de você conter a paciente é a proteção da paciente, é para ela não se machucar, entendeu? Então, acho que isso é legal. Então, é uma proteção só para ela não se machucar. Então, assim, a gente conteve essa paciente, a gente vai tentar manter ela numa posição semi-sentada. Porque para permitir para que seja mais fácil o manejo das vias aéreas. Então, assim, a posição semi-sentada a 45 graus. Aí, o que a gente vai fazer? O que tiver à mãos. O ideal é que seja uma cânula de Guedel, que a gente vai introduzir na boca para poder impedir que ela morda a língua e para garantir que tenha via aérea livre. Para uhum, quem sabe, é um macetinho aí, quando a gente quer saber, ai, doutora, mas qual cânula que eu pego? Tem um monte aqui. Gente, ó, a cânula, ela é redondinha de um lado e na outra tem como se fosse um jotinha. Coloca o uhum. redondinho de um lado e vai até o lóbulo da orelha. Chegou no lóbulo da orelha, é essa, tá ótimo, pode usar. Então, assim, só um macetinho na hora. Não Sim, tem cânula de Guedel? Vai com o que tem. Vai com pressa, vai com lençol, vai com qualquer coisa. Porque é realmente muito grave. Se uma paciente dessa morde a língua, pode criar um hematoma, pode encher de sangue e ela vai morrer porque ela não está respirando. Então, assim, tem que sim. fazer o que tiver na mão. Então, façam É, com fé. prevenir o rebaixamento da língua também, né, com a Guedel é algo importantíssimo para evitar um obstrução de aérea. Então, assim, isso é um passo realmente essencial. Dica maravilhosa também, sempre lembrar do lobo da orelha, canto da boca. Isso aí é muito bom, eu falo isso na minha aula, isso aí funciona muito. É, na hora do desespero. É assim, é É, só se você pega lá um lembrar monte, bota do lado, testa um, dois e passa. e passa. Então, assim, a gente, depois que faz isso, a gente coloca oxigênio. O que tiver à mão também pode ser uma máscara de oxigênio, pode ser um catéter nasal, porque Uhum. durante a consulta a paciente não respira, tá? Não respira. Então, se a mãe não respira, o bebê não respira. Então, a gente tem que lembrar dessas duas coisas. Então, esse Sim, aporte de oxigênio, ele é importante. é tratar E, duas pessoas ao mesmo tempo, né, Cintia? Eu tava até pensando nisso agora, né? exato. É É. tipo dobro. E uma coisa que eu acho que, assim, para os iniciantes de qualquer lugar,
Chegou convulsionando, não adianta desesperar. Não tem Uhum. nenhum na medicina hoje que aborte a crise. Entendeu? Por exemplo, adianta fazer dental? Não. Inclusive, gente, não façam. A droga anticonvulsivante da grávida chama-se sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio, sulfato de magnésio, sulfato de magnésio. Então, assim, sulfato de magnésio é uma droga que você tem que ter da GO, leva para sua vida. Se você esquecer, pensa, nossa, era alguma coisa diferente. Sulfato de magnésio. É sulfato de magnésio. A crise, ela dura de 1 a 2 minutos. Então, ela vai parar. Então, o que você pode fazendo? Nesse 1 a 2 minutos, você pode fazendo tudo que eu te falei. Depois que ela parar a crise, o que a gente vai fazer? Vai pegar 2 acessos venosos calibrosos, periféricos, geralmente com 14 ou 16 joules. Uhum. E aí, o que vai fazer? Vai fazer o sulfato de magnésio. Depois eu vou passar as doses para vocês. Faz o sulfato de magnésio, colhe uma amostra sanguínea. Por quê? Porque a gente tem que fazer vários exames, dentre eles os importantes para a gente avaliar se essa paciente tem um quadro de HELP síndrome associado ou não. O que mais que a gente vai ver? Função renal. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, quais seriam os exames, mais ou menos, tá? Depende um pouquinho do serviço. Hemograma completo, TGO e TGP, bilirrubinas totais e frações, DHL, tudo DL. vai ajudar no diagnóstico, vocês vão ver que faz sentido, tá bom? Eu E até coloquei aí, ó. Coloquei, sim, as fotos do tratamento das doses do sulfato de magnésio. Tá aí, galera. É o seguinte, esse slide aqui a gente vai mandar para vocês, mas é o slide que você pode printar, corta depois e salva no seu telefone. Tá aí um slide que você pode ter sempre com você, sulfato de magnésio. E esse é clássico, né? Esses esquemas são muito clássicos, né? Todo mundo aí que já passou por alguma coisa de GO já ouviu falar, né? Ó, então, hoje, aproveitando esse slide, nós temos 3 tipos principais de tratamentos com sulfato de magnésio. Um deles chama o Zuspam, o Cibai e o Prichard. Dependendo da escola que vocês estão, vai ter um esquema preferencial. O que vocês têm que saber? Que o de Prichard, ele é o único que vai ter manutenção intramuscular. Então, a gente vai preferir quando precisar transportar esse paciente. Isso é uma coisa super importante saber. Porque, assim, Massa. como são casos muito graves, você vai precisar de um serviço que seja de hospital terciário, que tenha banco de sangue, que tenha um serviço de laboratório que consiga te dar um resultado em 6 a 12 horas. Então, se você está, por exemplo, numa UBS e chegou a paciente convulsionando, não tem dúvida, vai ter que ser Prichard. Por quê? Porque os outros 2 esquemas precisam de bomba de infusão e não é todo lugar que tem bomba de infusão. Então, se fosse para gravar um deles, vamos gravar então O o de Prichard. Prichard. Tá? Então, isso é bem importante porque você vai precisar levar esse paciente para algum lugar. O sulfato de magnésio, ele, além de ser anticonvulsivante, ele ajuda a reduzir a pressão. Então, assim, a gente vai fazer o sulfato de magnésio, espera de 20 a 30 minutos, e aí, se a pressão ainda estiver alta, a gente vai pensar no tratamento hipotensor, que aí a droga de escolha é a hidralazina. Isso também eu tenho certeza que, independente de onde você tenha feito GO, você ouviu falar que a droga da grávida Beleza. é a hidralazina. Então, assim, mais uma. São poucas coisas de GO que tem que saber, tá, gente? Mas essa é uma delas. Então, Essa é uma delas, com certeza. essa é uma delas. Sobre o sulfato de magnésio, tem umas coisas que são importantes. O sulfato de magnésio, ele tem umas condições para a gente usar. Não é todo mundo que pode usar. Por quê? Porque ele é tóxico. Então, o que a gente tem que observar? A frequência respiratória da paciente, que tem que ser acima de 16. A diurese, que tem que ser acima de 25 ml por hora, tá? Uhum. Essas decorebas, vocês vão... Não fiquem assustados, não, que a gente vai passar para vocês. Não se Sim. assustem, E eu tá? gosto até de falar, né? O paciente está ali, uma gestante está eupneica, por exemplo. Uma gestante que não tem queixas aí de oligúria, uma queixa de hipoperfusão, ela não vai ter alteração renal se uma paciente com hipoperfusão que apresentaria uma alteração renal, né? Ao ponto de evoluir com um quadro de oligúria anúria. Então, é uma percepção que não é só o valor também, né? De 16. O paciente eupneico, né? Você vai reconhecer, né? Exato. E também uma coisa que a gente usa muito nesse caso é o reflexo patelar. Ele tem que estar presente. Então, assim, se você não for interno, prepare-se, porque quando você estiver no seu estágio da GO, você será o grande eleito para reavaliar essas Uhum. pacientes. Essas pacientes, elas têm que ser avaliadas de hora em hora. Então, gente, de hora em hora, durante 24 horas, que é o tempo que dura esse tratamento, você vai ter que reavaliar esses 3 parâmetros que eu falei. Por quê? Porque o sulfato de magnésio ele é uma droga que pode ser tóxica. Então, se você tem perda de qualquer um desses parâmetros, acende uma luz amarela. Porque, de repente, a gente vai parar porque ela está intoxicando. Como que a gente descobre isso? Dosando o sulfato de magnésio no sangue.
Isso é bem específico, mas só para vocês saberem qual seria a conduta nesses casos. O que mais sobre sulfato de magnésio? Se você fez o sulfato de magnésio e essa paciente convulsiona de novo, a gente faz uma nova dose de ataque. E se depois de 20 a 30 minutos, nesse período, ela convulsionou de novo, aí sim a gente vai para fenitoína. Entendeu? Então, A gente assim, tem duas tentativas, né? pelo menos duas. Assim, é muito raro. Eu nunca vi usar a fenitoína. Já é raro ter eclâmpsia. Ainda mais para chegar nesse ponto. Mas é sempre bom saber. E outra coisa que é super importante é que é obrigatório a gente ter gluconato de cálcio à beira-leito. O gluconato de cálcio ele é o antídoto. Então, assim, já que é uma droga que pode ser tóxica, se ela tem um antídoto, beleza. Então, ela tem. Chama gluconato de cálcio. A gente tem que usar na porcentagem 10%, é a concentração. A gente deixa em 10 ml separadinho. Gente, sempre identificar as seringas. Nunca deixar nada solto. Com certeza, você deve falar isso nas suas aulas. Deixa identificado. Geralmente, no hospital, a gente coloca até uma fita crepe mesmo, gluconato de cálcio e deixa bonitinho do lado da paciente. Então, isso também faz parte da conduta nessas pacientes. O que mais que a gente tem que fazer? Uma hora a gente tem que lembrar que tem um bebê, né, nessa história. Então, a gente tem que pegar o sonar que estiver mais próximo e ver lá se tem... Avaliar o BCF. Avaliar BCF. Nessa hora, não vai ter o que fazer, mas assim, avalia o BCF. Porque se não tiver BCF, aí a gente vai pensar mais na mãe. Porque, na verdade, depende do caso. Mas assim, Sim. avalia o BCF, que a gente vai precisar saber dele também. Então, assim, depois que ela parou de convulsionar, a gente passa a sonda vesical de demora, que vai ser importante para avaliar o sulfato de magnésio. Examina essa paciente com calma e escuta o BCF. Combinado? Então, assim, isso vale tanto para iminência de eclâmpsia quanto para eclâmpsia. Pode passar mais um, tem um programa. Eu vou... É esse aqui, né? Isso, Eu ia exatamente. falar isso agora, fazer um resuminho Isso. do que a gente falou para ficar bem claro para a galera. Então, um resuminho. Chegou essa paciente convulsionando, protege ela, oxigênio, sulfato de magnésio. Você já está salvando a vida dela, com certeza. Tudo que você podia fazer. Passou isso, faz uma avaliação global, examina, pede os exames, vê se precisa tratar com antihipertensivo. E aí, depois que essa paciente está estável, a gente vai pensar na conduta obstétrica para ela. Combinado? Então, assim, Sim. na iminência de eclâmpsia e na eclâmpsia, a gente, se o bebê for viável, geralmente a gente interrompe essa gestação. Esse conceito de viável, de viabilidade, ele varia de hospital para hospital. Porque o que significa viabilidade? Significa o quê? Quantas semanas, qual é a idade gestacional que a UTI do seu hospital consegue segurar, consegue salvar esses bebês? Então, assim, tudo que eu tô falando para vocês, isso é legal de falar. Eu uso como referência todo o material do professor Zugaib, que é da USP. Então, assim, tudo que eu tô falando, a referência é dele, tá? Eu até coloquei no final dos slides, depois, quem for pegar a aula, tem lá as referências direitinho. Então, assim, no HC, a referência de viabilidade é 28 semanas. Então, se tiver mais de 28 semanas, a gente já interrompe essa gestação, porque é um bebê que a nossa UTI consegue segurar. Só que isso é uma coisa que tem mudado com o tempo. Porque é até polêmico esse assunto. Eu até conversei com você, lembra que na nossa idade não tinha essa dúvida. Não tinha. E hoje, porque a gente percebeu que a prematuridade é muito prejudicial para os nenéns. Então, o objetivo é que a gente tente segurar esses nenéns na barriga da mãe o maior tempo possível. A gente fala que a incubadora do mundo chama-se útero. Então, deixa o maior tempo possível. Então, o que a gente faz? Depois que a gente fez todo esse processo, recebemos os exames, vamos ver os exames. Então, a gente vai entrar em síndrome HELP agora. Vamos lá. Isso, sucesso. Então, a gente vai avaliar se tem algum desses critérios, que é o de síndrome HELP. Os principais dele, primeiro de tudo, HELP. HELP ajuda? O que é HELP? É basicamente isso, me dá um HELP, né? HELP é um epônimo que foi criado em 1982. Tipo, a síndrome já existe há muito tempo, mas o termo só foi criado em 1982. E ele significa, cada letrinha dessa significa uma coisa. Então, o H corresponde a hemólises, o E corresponde a elevated, de elevado, o L significa liver enzymes. Então, tipo, pensa na sigla em inglês, escreve, depois você passa para o português. O L de low e o P de platelets. Então, assim, hemólise, elevação de enzimas hepáticas e diminuição de plaquetas. Então, esse é o nosso diagnóstico de síndrome HELP.
Ele é laboratorial. Então, vamos lá. Quais são os pontos de corte que a gente vai definir que é HELP? Plaquetas Ô, abaixo. Cíndy, eu vou lembrar a galera aqui, estou te interrompendo rapidinho, que naquele momento que você reconheceu essa paciente, né, com uma iminência de eclâmpsia, né, lembra que você colocou essa paciente num lugar para você imobilizar ela, para você sulfatar, oferecer oxigênio, você também está pegando uma veia, como a doutora Cindy falou, e coletando os exames. Isso é um processo simultâneo. Apesar da gente estar falando em passos aqui, mais dividido, né, nesse momento que você está atendendo o paciente, você já executou isso. Então, isso Voltou. voltou. Tinha dado uma travadinha. É, isso já passou umas horas e você já solicitou os exames e está checando, né? Isso que é legal o pessoal entender que tem um passo aí, né? Isso passou umas horas ainda, né? É dinâmico. E por isso que eu falei que Sim. ela tem que o terciário, porque é dinâmico, mas você precisa das coisas num certo tempo. A gente pede com urgência e no máximo 2 horas tem esse resultado na mão. Assim, eu deveria ter. Pelo menos no meu hospital público tinha, assim, mas Não, mas tem. Acho que assim, é um exame, né? Não são exames tão complexos assim para você pedir, né? não, Plaqueta, sangue, né? Função hepática, TGO, TGP, não é nada muito complexo, né? exato. Então, é isso. Vai uma hora. E, gente, que todo mundo sabe que precisa. Quem já viu Uhum. uma eclâmpsia, quem já viu uma síndrome HELP, todo mundo sabe que pré-eclâmpsia. Ah, só para vocês saberem, pré-eclâmpsia pela OMS ainda corresponde a 10 a 15% das causas de morte interna no mundo. Então, assim, é significativo. É bem Não, sim. significativo. É bem alto. Um quadro reversível, né, Cindy? É um quadro que você pode manejar um tanto o médico generalista, né? O cara que está lá, às vezes, no interior, que não vai ter um ginecologista de plantão. Eu tive a oportunidade de dar plantão em lugares que tinham ginecologistas de plantão, porque é uma área que, particularmente, eu sempre me deixei um pouco de lado. Se é realmente ginecologia, foi uma coisa que eu até brinco em algumas lives, já brinquei que tipo, não era uma coisa que eu não gostava, mas eu entendia que era importante eu reconhecer as principais síndromes ali da urgência da ginecologia. Acho que e é exatamente isso que a gente está falando, né? É uma situação que você pode tratar, não é complexo. Claro que existe uma complexidade absurda em cima das síndromes, né? Mas lá na porta, lá na ponta da lança, lá, quando você acabou de atender, você consegue fazer isso, né? Isso que é legal ficar para os meninos, né? Não, consegue e você vai salvar a vida dela. É fazer a medicação certa na hora certa, né? Tipo, as medidas corretas, né? Na verdade. E o Uhum. tempo é precioso nesses casos, né? Mas isso é muito legal mesmo. Então, eu acho que por essa incidência alta, inclusive isso é até curioso falar, que infelizmente essa estatística ela é maior nos países que têm desenvolvimento inferior, né? Os países mais desenvolvidos, tipo, a prevalência da é menor. De repente, pelo treinamento mesmo, ou pela população que é mais orientada, às vezes até a procurar o serviço de saúde quando tiver um pico hipertensivo. Enfim, um desafio a ser superado, mas vocês vão tentar superar porque vocês estão aprendendo tudo. E Sim, e vocês vão ter todos esses slides aí para poder ver, para poder estudar todo o material que a doutora Cindy falou. Tem algumas perguntas aqui, Cindy. Não sei se dá para a gente responder. se quiser, vamos. Acho que é legal botar algumas aqui, a gente tem um tempinho ainda, ó. Essa perguntinha eu achei legal, né? Se mesmo após o surfactante não funcionar, qual a conduta? Você chegou até a falar, né? Para relembrar para a galera, né? Então, gente, o sulfato de magnésio, a gente faz a dose de ataque do sulfato de magnésio. Se a paciente tiver uma nova convulsão, a gente faz novamente, faz gramas de sulfato de magnésio. E se a gente tiver uma terceira convulsão, aí a gente parte para a fenitoína. A fenitoína a gente usa 250 miligramas, que é uma ampola. Vamos pô-la. Ser bem devagarzinho. Tudo, ó, tanto o sulfato de magnésio como a fenitoína tem que fazer bem devagar. A gente fala bem devagar o quê? 10 a 15 minutos de infusão. A fenitoína ela vai ser mantida e depois quem mexe nela vai ser o neuro. A gente mantém ela via endovenosa enquanto a paciente estiver com a venóclise e depois que ela perdeu o acesso, tirou, evoluiu, ficou bem, a gente troca para via oral, não suspende direto e aí sim depois o neuro maneja como que vai ser a retirada. É Sim, bem raro. Então, assim, geralmente o sulfato de magnésio resolve, tá? sim, Mas, bom. Deixa eu ver. Uma perguntinha aqui. Mas para usar a cânula, um dos critérios de utilização não seria o paciente inconsciente, né? Ela tá falando da cânula de Guedel, né? ó, a convulsão
no caso, essa convulsão tônico-clônica, ela já é um quadro que a paciente está inconsciente. Então, ele Exato. já, quando a gente fala desse conceito de síndrome convulsiva, tônico, a gente já subentende que a paciente ela está inconsciente. É um quadro em que a paciente está inconsciente, geralmente em apneia. Ela tem contração de todos os músculos do corpo. Eu não sei se vocês já viram, ela faz dos braços, tipo, tem as duas fases da crise. Pode Aham. até ter de esfíncter, então, como que chama? Yara. Yara. Cara, nesses casos a paciente ela não está consciente. E uma coisa até legal de comentar que eu não tinha falado, assim que acaba a crise, a paciente ela pode inclusive ficar inconsciente, permanecer inconsciente, ou ela pode voltar com tudo e super confusa, tipo agitada e confusa. Então tem que ter gente perto realmente para conduzir. Ou ela vai voltar confusa, ou ela vai continuar inconsciente, tá? E com relação a essa parte de inconsciente, se depois da crise ela realmente continua down, continua sem nada, aí a gente passa até sonda nasogástrica, tá? Sim. É exceção também, tá? Geralmente não precisa. Mas Isso funciona até para o paciente convulsionando que não é gestante, né? O pós-ictal, normalmente, ele evoluiu com uma forma mais expansiva ou, né, mais rebaixado, vamos colocar assim, né? E é um estado que você precisa resolver, né? Deixa eu é, ver um... e só completando, a Aham. eclâmpsia também pode ser caracterizado por um estado de coma. Apesar de não ser o que a gente vê na prática, no conceito mesmo também entraria essa parte do barra convulsão barra coma. Ó, tem uma perguntinha aqui, ó. Se na eclâmpsia sempre interrompe a gestação e na pré-eclâmpsia quando interromper e por qual via? Você até falou isso na sua aula, tem isso, que eu olhei. E o pessoal vai poder olhar depois, né? Mas é uma pergunta boa. Então, assim, gente, na iminência de eclâmpsia e na eclâmpsia, se você está na viabilidade do seu serviço, geralmente interrompe, tá? Tudo que eu tô falando é seguindo as diretrizes do HC do professor Zugaib. Então, lá, iminência de eclâmpsia e eclâmpsia, se o bebê está na viabilidade, que no caso a idade gestacional maior que 28 semanas, resolve. Se for quando que não resolve? Que eu falei que tá meio que isso tá mudando esse parâmetro. Então, assim, você fez todas as medidas, a sua paciente ficou bem. A gente vai repetir os exames a cada 6 a 12 horas. E os exames continuam, ou eles não pioram, ou seja, eles estão estáveis, e eles estão melhorando, entendeu? E a sua paciente está bem, pode ser, e desde que não tenha síndrome HELP junto, Não a tenha gente complicado, né? mas na verdade, assim, um resuminho de quando interromper a cada gestação. Pré-eclâmpsia leve, hoje a gente tenta levar até 40 semanas. Pré-eclâmpsia grave, a gente tenta levar até 37 semanas. Iminência de eclâmpsia e síndrome HELP, iminência de eclâmpsia e eclâmpsia, desculpa. Viabilidade, ou seja, 28 Do semanas. serviço. E na síndrome HELP, a gente tende a interromper com 34 semanas. A via, geralmente, quando é síndrome HELP, quando é eclâmpsia é um caso muito grave, geralmente é via alta, é a cesárea. Porque é um quadro de emergência e a gente tem que pensar, quem é a nossa paciente? A nossa paciente, ela está geralmente numa fase muito precoce. Tipo, depois de 20 semanas, mas geralmente é segundo trimestre. Nessa fase, o útero ele ainda é muito espesso, o colo do útero ele não está preparado. A gente tem até um índice que a gente usa, que chama índice de Bishop, que ele ajuda a gente a avaliar através do colo se ele é um colo favorável ou desfavorável. Nesses casos, como o colo ele é desfavorável, ou seja, é um colo que se a gente fosse fazer qualquer método de indução, demoraria, e a nossa paciente é uma paciente grave, que muitas vezes está mais ou menos estável, ou está naquele minuto e você não sabe como vai estar, a via geralmente é alta nesses casos, é cesariana, tá? Na HELP, não. Na HELP, se a paciente está estável, está tudo bem, a gente pode induzir o parto. Nesse com 34 semanas, se tiver tudo bem. Mas geralmente, via de regra, a iminência de eclâmpsia e eclâmpsia via alta. Combinado? Legal. Tem uma perguntinha legal aqui, que é que a gente acabou não entrando, você também, inclusive, colocou isso na sua aula também, né? Que qual que seria a conduta depois da síndrome HELP, né? Quando a gente diagnostica a síndrome HELP. Exato. A síndrome HELP, gente, tudo vai depender do que você tem associado. A gente está falando de síndrome HELP com iminência de eclâmpsia ou com eclâmpsia. Se for nesses casos, a gente interrompe. Um outro caso que a gente pode ter, uma paciente que chega para a gente com pressão alta,
grávida, a gente faz a rotina de pré-eclâmpsia no pronto-socorro, decide internar porque ela está com os controles mais ou menos, e interna para controle pressórico, para a gente ajustar a medicação, o que seja. E enquanto ela está internada, a gente, além de fazer exames para avaliar o feto, geralmente só um parênteses, tá? Para a gente avaliar o feto, a gente usa cardiotocografia e a gente usa também ultrassom, que a gente usa muito Doppler. Doppler é muito importante para pré-eclâmpsia, mas isso é outra aula. Só para vocês saberem que o Doppler ele é importante. Então, essas pacientes, geralmente, elas vão estar numa enfermaria e aí, de repente, a gente pega, faz uma rotina de pré-eclâmpsia e olha, e começa a ver que TJ e TGP está aumentando. TJ e TGP aumentando significa o quê? Maior que 2 vezes o valor de referência, geralmente maior que 60 a 70 unidades, tá? DHL maior que 600, é importante. No sangue periférico, a gente pode encontrar o que a gente chama de esquizócitos, exatamente, que são as células que elas vão resultar desse processo de anemia hemolítica microangiopática. É um palavrão, tá? Mas Lindo. é isso, só para vocês terem uma ideia. E elas também podem ter icterícia. Então, assim, e aí, o que mais também? A bilirrubina sobe. Bilirrubina total maior ou igual a 1,2. Então, assim, você começa a ver aquilo, os exames, fica todo mundo assim se olhando. Gente, essa mulher tá fazendo uma help. Já começa aquela coisa, essa mulher tá fazendo uma help. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai monitorar. Repete os exames com 6 a 12 horas e vê se o quadro tá piorando. Se o quadro tá piorando, a gente vai interromper. Entendeu? Então, se o quadro não tá piorando, a gente sempre vai tentar levar a 34 semanas. Se tiver pressão alta, fazemos hidralazina mais uma vez. A gente sempre vai manter acompanhamento de pressão arterial, avaliar a ausculta pulmonar dessa paciente para ver se não tem nada, faz o sulfato de magnésio. Uma coisa do sulfato de magnésio importante é que toda vez que a gente tem uma pré-eclâmpsia grave, a gente vai resolver, ou seja, vai levar para o parto, a gente faz. Então, pré-eclâmpsia grave pode ser pré-eclâmpsia grave também com uma paciente que já era hipertensa. Então, assim, também vai usar do começo do trabalho de parto até 24 horas depois do parto. Então, a gente vai repetir os exames laboratoriais. E uma outra coisa importante para essas pacientes com síndrome HELP é pedir um ultrassom abdominal. Por quê? Porque uma das complicações da síndrome HELP é a hepática. Não sei se vocês já viram, espero que não. Mas Não, se eu nunca você vi. grave. Geralmente, quando que você vai pensar nisso? Uma complicação da HELP? É uma paciente que vai ter uma dor muito intensa e prolongada, uma dor nova, intensa e prolongada. Pediu os exames, está tudo estourado de HELP, fica esperto, examina, vê se não tem o Bloomberg, vê se não tem o abdômen agudo, porque sangra e morre. Então, assim, tipo, pode entrar para coagulação, para uma CIVD. Então, assim, é um quadro muito, muito grave. E Então, aí, num assim, paciente que está fazendo insuficiência hepática e trombocitopenia, né? Então é exato, mais um risco aumentado ainda, né? exato. Então, essa paciente, se ela chegar a 34 semanas ou o bebê tiver um peso maior que 1,5 kg, a gente já resolve. Ou a gente vai resolver antes se tiver menos de 1,5 kg, menos de 34 semanas, se tiver qualquer uma das complicações que estão associadas, inclusive a ruptura hepática, iminência de eclâmpsia, plaquetopenia grave, menor que 50 mil, nesses casos, CIVD, insuficiência renal aguda, então, assim, quadros bem graves. Dentro desses quadros graves, a gente tem algumas características que eu não falei, eu vou comentar só para vocês saberem. Mas, por exemplo, a gente pode fazer para essas pacientes o corticoide, o dexametasona. O dexametasona nessas pacientes não é pensando no bebê. O dexametasona ele ajuda a subir as plaquetas, então ele vai te dar uma segurança maior para um parto, por exemplo. E tem várias particularidades. Por exemplo, anestesia. Se a plaqueta tiver menor que 70 mil, geralmente vai ser anestesia geral. Esse ponto de corte, ele muda um pouquinho de hospital para hospital. Então, tem umas particularidades que a gente tem que ir tateando. Tipo, se tiver uma plaquetopenia muito grave, por exemplo, menos que 30 mil, a gente recomenda, vai ser anestesia geral. Ponto. Uhum. Quando for entubar essa paciente, a gente tem que fazer transfusão de plaqueta. Como que faz a transfusão? Uma unidade de plaqueta, ela aumenta 10 mil naquele valorzinho lá da plaqueta. E qual que é o nosso alvo? A gente geralmente sobe até 100 mil. Por quê? Porque a gente quer ter uma cirurgia mais tranquila. Entendeu? Então, tem várias particularidades, várias nuances da HELP que são bem graves e que a gente tem que fazer para ajudar essa paciente. Então, a dexametasona é uma delas e vai te ajudar no parto, mas só pensando na mãe.
No bebezinho, gente, a gente geralmente faz também, às vezes, o corticoide, mas o corticoide do bebê é a betametasona. A betametasona, ela é feita em 2 doses, uma a cada 24 horas, e ela vai ser feita só nos casos em que dá tempo de fazer. Algumas vezes, por exemplo, se o bebê está sofrendo, ele está em sofrimento fetal aguda, a gente chama de resolução imediata, que vai ser exatamente naquele minuto. Se é um caso que dá para a gente aguentar 48 a 72 horas, a gente faz o corticoide, aí depende do corte. Tem lugares que é até 32 semanas, tem lugares que é até 34, tem lugares que é até 36, isso também é uma coisa que a literatura tem atualizado, 36 e 6. Então, assim, a gente faz o corticoide no bebê, que é a betametasona, que é para poder proteger a função pulmonar, porque, assim, estimula a produção de surfactante, então é para o bebê dar conforto na hora de nascer. E algumas escolas também fazem o sulfato de magnésio para o bebê, que no caso é para neuroproteção fetal. Entendeu? Então, isso, se for um caso que dê para a gente fazer, que dê tempo, a gente faz. Se o bebê estiver fazendo, por exemplo, uma DIP2 contínua, que é uma desaceleração grave, que o bebê está em hipóxia, não dá tempo, gente. Então, aí a gente chama de resolução imediata. Então, imediata quando dá tempo e imediata quando não dá tempo de fazer essas medidas. Mas o objetivo é sempre levar 34 semanas. Se não der, interrompe. Eu botei essa última aí, Cindy, para a gente poder abrir para outras coisas, que é essa aí, pós-perda de consciência. Você até comentou, você estava comentando sobre isso, né? E o feto está sem BCF, né? Qual a conduta para a mãe e o feto? Você tinha até comentado, mas você deixou para falar depois. Olha, gente, nesse caso, a gente sempre vai tentar salvar os dois, certo? Então, assim, eu não sei, depende de onde você tá. Você tá num lugar que tem equipe, você tá num lugar que tem estrutura, a gente já vai estabilizando e leva essa mãe para o centro cirúrgico. Geralmente a gente recomenda primeiro estabilizar e depois levar. Mas no caso, sendo uma emergência, a gente já faz a cesárea voando. Gente, é tão rápido, é tão rápido, é tão rápido. Vocês não têm ideia. Faz muito rápido. Só que assim, se você já tem, por exemplo, um histórico, olha, doutora, a gente não sente o bebê mexer há, sei lá, 3 dias, a gente foi numa UBS, sei lá, não ouviram o coração do neném, ou a gente tem um ultrassom, o bebê já estava morto. Se for um bebê que já estava morto, a prioridade é a mãe. Então a gente não vai ter pressa. Então a gente vai fazer a estabilização clínica primeiro e depois vai levar para o parto. Entendeu? Então, assim, Entendi. sempre a binômio mãe-bebê. Então, a conduta, no caso, seria intuba, colhe os exames, pega a veia, corre, vamos para o centro cirúrgico, cesárea bem rápido. Se no caso já é um natimor, já é um bebê que está morto há muito tempo, que você tem comprovação, não tem pressa. Ou seja, o bebê você tem um ultrassom de 2 dias desse óbito. Calma. Conduta em cima da mãe, né? Porque às vezes você está com uma paciente que está com uma plaquetopenia super grave. Que se você botar assim, a partir do momento que você teria essa situação, o foco é sua mãe. Então você vai oferecer, a gente não pode oferecer risco, né, tipo na medicina, e a gente tem que fazer benefício. Então qual seria a melhor conduta? Não é melhor dar uma estabilização hemodinâmica nessa mãe primeiro? Ou, por exemplo, fazer a questão das plaquetas para a gente dar uma condição melhor? Até para quem está operando. É muito, eu não sei até onde vocês têm experiência. Você com certeza já pegou. Mas pegar uma paciente fazendo CIVD na mesa, assim, foi a minha experiência de vida mais difícil de todas, porque a paciente sangra de todos os lados. A gente não vê, ela sangra do músculo, ela sangra de todos os lugares, e assim, mesmo com punção profunda, repondo tudo, aquela confusão, às vezes não é suficiente. Não Então, dá, às vezes, numa situação dessa aí, já passou o timing já de você. você pode, inclusive, estar oferecendo risco, né? Você pode acabar levando essa mãe para um óbito ao invés de estar salvando. Então, vai depender da situação e de onde você está, do que você tem de suporte, tanto de pessoas, né, ao seu redor, como de estrutura. Acho que é isso, mais ou menos. Ô, Cindy, tem umas 20 perguntas aqui, se bobear até mais. Enquanto a gente está falando, vai só aumentando aqui a caixinha. Eu acho que seria legal se você até respondesse algumas dessas perguntas, dependendo, o pessoal manda um DM para você, manda no seu Instagram. É até legal o pessoal conhecer seu trabalho e tal. E aí eu acho que mantém esse bate-papo, né? Consegue ativar essas. Porque tem muita coisa aqui. Se a gente já ficar aqui umas 2, 3 horas, a galera pegou aqui o ritmo agora e aí tem uma pergunta atrás da outra. Então eu acho que é legal. Posso mandar eles pro seu Claro. Instagram?
Eu vou Pode. comentar aqui e eu faço um post melhor. Eu vou comentar aqui pra galera já seguir lá. E aqui eu acho que não vai aparecer quando eu colocar o arroba. Mas na hora que eu postar, eu já posto marcando o seu Instagram. Aí, galera, você que mandou a pergunta aqui, vai lá no Instagram da Cindy, manda uma pergunta pra ela, manda a mesma pergunta pra ela poder te responder, poder te ajudar nisso aí. Gente, olha, Pode? Combinado? pode mandar tudo. Pode ser que eu demore um pouquinho. Prometo que eu respondo todas, tá bom? E assim, a gente tentou trazer pra vocês. Porque quando ele me falou de síndrome HELP, eu pensei, gente, síndrome HELP. Aí eu falei, tá, vou falar só de síndrome HELP, mas eu não resisti. Não dá pra falar assim, sem dar pelo menos uma base para localizar onde a gente está. Então, assim, é um assunto amplo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e que isso incentive vocês a estudar, porque, na verdade, isso aqui é só, tipo, um gostinho do que é a GO e do que pode ser legal. A GO pode ser legal. Não, foi muito boa, foi muito massa. Realmente, eu aprendi bastante aqui, né, de ginecologia. Eu tô sempre aprendendo. É bom fazer mais live com. Vou fazer mais lives com vocês, que eu aprendo mais. Ó, todo esse material, galera, vai lá pro Telegram para vocês pegarem depois, poder estudar isso a fundo. Ela botou um monte de referência para vocês, então vai ser massa. Segue a doutora Cindy para mandar uma pergunta para ela, se não deu tempo para te responder aqui. E obrigado, foi maravilhoso. A galera da GO, várias ligas da GO aqui, Cindy, eles que até sugeriram o Síndrome Help. Não foi uma ideia da minha cabeça, então a gente tá ainda. A gente ainda tá ajudando essa galera das ligas aí. Com certeza, quem for de uma liga da GO, não deixa de printar essa live. Pelo amor de Deus. Se você é da GO, se você entrou aqui pela GO, se você gosta da GO, printa essa live, marca a gente, que vai ser massa. Marca a doutora Cindy. Beleza? Fechou? Um prazer, gente. À disposição. Obrigado, foi maravilhoso. Foi Valeu, muito bom. Romulo, viu? Até Até a a próxima. próxima. Um beijo.